Oi, 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 gente. Oi, vamos chegando, vamos chegando. Deixa só eu achar aqui um filtro para colocar aqui. Opa, deixa eu só achar um filtro para colocar aqui com vocês. Vamos ver o que fica melhor. Vamos ver se esse aqui fica bom. Ótimo. E aí, começando mais uma super live. A galera tá chegando aqui. Vamos chegando, já já vamos começar a nossa super live. Enquanto isso, eu vou aqui mandando os convites para a galera já se posicionar aqui com a gente. Tô mandando aqui os convites. E aí, como que vocês estão? Quero dizer para vocês que olha quem tá aqui, Lúcia, minha prima, diretamente de Maringá. Seja muito bem-vinda, fica aqui conosco. Lúcia, nós estamos numa série de lives, para todos vocês que entraram aqui agora, nós estamos numa série de lives de 31 dias consecutivos de live e hoje é o nosso segundo dia. E se vocês olharem aqui em cima, vocês vão ver que tem o tema ali. Se você clicar aqui em cima, bem aqui em cima, você vai ver que tem o tema. E hoje nós vamos estar falando. Opa! Deixa eu só mudar aqui. Aqui, voltou. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito, muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre desconfiança. Maria, por que você não fala sobre confiança ao invés de você falar sobre confiança? Por que você não fala de confiança ao invés de você falar de desconfiança? Por quê? Não adianta eu falar sobre confiança se você não entende nem por que você tem tanta desconfiança. Não adianta eu querer falar para você confiar se você não entende por que você desconfia. Por que eu tenho tanta desconfiança? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Já peço para você que está entrando agora aqui nesse vídeo, para que você pegue caneta e papel e vá anotando. Ao final aqui nós vamos estar fazendo um decreto e falando um decreto poderoso sobre essa questão, tá? E você vai entender muita coisa aqui durante essa live. Então eu peço para que você fique comigo, peço para que você esteja comigo até o finalzinho e você vai ver quanta coisa bacana que vai acontecer aqui. Prometo que a gente não vai ser tão extenso, mas a gente vai levar muita informação boa para você. Ai, obrigada, ó. Um beijo no coração, tá? Essa live ela vai ficar salva aqui e também ela vai pro YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube, meu canal no YouTube, se você ainda não é inscrito, eu quero que você corre lá e se inscreva. Se você tá me assistindo agora no YouTube e não é inscrito, se inscreva, tá? Maria Leão, para quem tá assistindo a live aqui no Instagram, Maria Leão Leoa. Corre lá, depois que acabar a live aqui, já se inscreve. E você que tá me assistindo, e daí você também já curte, tá? Já curte, já dá um like aí que, ó, vai ser bom. E compartilha. O bom, tanto da live ficar gravado aqui, quanto eu mandar pro meu canal no YouTube, é que você pode compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? E vai ajudar essas informações a chegarem mais longe, tá? Então, se você não segue lá, se inscreve, e já tem outros vídeos lá também bem bacanas. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com nosso tema de hoje. Hoje eu quero falar sobre desconfiança. E eu quero que você aqui coloque nos comentários aqui. Você é uma pessoa desconfiada? Você desconfia de tudo? Você desconfia de todos? Você sempre fica com um pezinho atrás? Você tem medo das pessoas te enganarem? Como é que é isso? Você sempre está conversando com alguém, a pessoa está te passando uma informação e você fica pensando, será que isso é verdade? Mas será que isso é verdade? Será que não estão querendo me passar a perna? Como é que é isso? Como é que é a sua relação de desconfiança? É um nível alto? É um nível médio? Então vamos lá, só para você entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Gente, a desconfiança, até um certo ponto, ela é
considerada como normal, porque é uma forma de defesa do nosso cérebro. A desconfiança num grau comedido, isso vem da tua própria intuição. Então, o teu cérebro, para te proteger, ele tem um ali de desconfiança, como para te proteger mesmo. Agora, quando começa a ficar preocupante, quando sai do nível de algo natural teu, que o teu cérebro quer te proteger, para algo que começa a ficar até mais grave. Quando os teus pensamentos começam a comunicar o tempo inteiro que você está sendo enganado, que você está sendo usado, que você está sendo manipulado. Os teus pensamentos começam a criar histórias de coisas que você não tem certeza. A desconfiança num grau fora do normal é aquele que você cria um cenário na tua mente, você cria um cenário, o teu cérebro conta uma história para você e você acredita, sem ter ido buscar fatos, sem ter ido buscar provas, sem ter argumento nenhum. Você cria na tua cabeça uma história e começa a desconfiar. Maria, mas assim, ó, o que acontece comigo é assim, eu sou muito desconfiada porque eu já fui muito enganada na vida. As pessoas sempre me passaram a perna, as pessoas em algum momento ou outro, elas sempre me traem. E aí eu vou dizer para você que você vive uma disfunção emocional. Isso é uma disfunção emocional. E aí você criou uma crença, você acredita nisso. Você já ouviu assim, mulheres que foram traídas ou homens que foram traídos? Vamos falar dos homens que foram traídos. Ele sempre fala assim, mulher nenhuma presta, não dá para confiar em mulher nenhuma. E ele foi traído às vezes por uma só. Mulheres, muitas vezes acontece a mesma coisa. Ah, eu não tenho mais amizade hoje porque eu fui traída pela minha melhor amiga. Ela tem uma crença. Aquilo colocou dentro dela, aquela frustração criou nela a desconfiança. Só que quando a gente vive situações aqui dentro que nem aconteceram, aí é caso de você acender aquela luzinha e ligar o alerta. E eu tô aqui justamente para falar com você que já passou do limite, você desconfia de tudo. A confiança, ela é uma relação de intimidade. A desconfiança é a falta de vínculo, é a falta de relação. Por que eu tenho desconfiança, Maria? Porque eu sou inseguro. Toda pessoa que desconfia de tudo e de todos, ela é uma pessoa insegura. E por que eu sou uma pessoa... Olha como uma coisa a gente leva a outra. Eu me torno uma pessoa desconfiada porque eu sou inseguro. E por que eu sou inseguro? Porque eu tenho medo. Toda pessoa insegura e desconfiada, a grande verdade é que ela tem medo. Medo do quê, Maria? Então eu quero que você anote aí. Os principais medos que te tornam uma pessoa insegura, uma pessoa desconfiada. Anota aí. Medo de perder. Toda pessoa que é muito desconfiada, ela tem medo de perder. Perder o quê? Qualquer coisa que seja. Perder o relacionamento, perder o companheiro, perder a companheira. Desconfiada do filho. Desconfia do filho. Por quê? Tem medo de perder o filho. Desconfia do colega de trabalho. Tem medo que aquele colega ocupe o seu lugar. Tem medo de comprar alguma coisa porque medo de perder o seu dinheiro, medo de empatar o seu dinheiro e perder ele. Consegue entender? Medo de ser julgado. Toda pessoa que desconfia demais, ele tem medo de ser julgado. Então, o que ele faz? Ele não cria vínculo. Vamos supor, se tiver um evento
Porque tem muitas pessoas, normalmente, a pessoa que é muito desconfiada não vai. Porque ela tem medo de ser julgada. Ela tem medo de ser comparada. Então, cuidado com essa sua desconfiança, esse excesso de desconfiança que você tem. No fundo, a grande verdade é que você tem medo. Medo de perder, medo de ser julgado, medo de se frustrar. Eu não vou me relacionar com mais ninguém porque vai que me trai. Desconfiança. Por quê? Medo de se frustrar. Estão conseguindo entender o quanto que isso é sério? O quanto que essa questão da desconfiança é séria? Medo de sofrer. Por quê? Por quê? Por que eu tenho tanto medo assim? Por que eu tenho tanta desconfiança? Por que eu sou tão inseguro então? Porque nós não fomos ensinados a lidar com o que sentimos. Nós não fomos ensinados a lidar com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente sente. Eu desconfio até... Já viu que ditado? Eu desconfio até da minha própria sombra. Que vai que a minha sombra me trai. E aí eu vou dizer uma coisa para você. O grande problema da desconfiança em excesso é que fica difícil de você ter um relacionamento com Deus. Porque se eu desconfio daquilo que eu tô vendo, ou acho que tô vendo, se eu desconfio até da minha própria sombra, como é que eu vou confiar num ser que eu nunca nem vi? E aí entra em xeque a tua fé. Vocês estão entendendo que existe explicação para um bocado de coisa que você aí faz uma tempestade num copo d'água e nem sabia que existe? E muitas vezes a desconfiança faz você criar um cenário que não existe. Vou colocar para vocês um exemplo aqui. Desconfiança no relacionamento afetivo. Então, eu por acaso, um exemplo, tá? Tô criando uma história aqui que a gente ouve muito. Tô passando saí de casa pra rua. Tô passando e por um acaso eu vi a pessoa com que eu me relaciono conversando com uma outra pessoa. Se eu sou uma pessoa desconfiada, eu já vou acionar na minha cabeça e eu vou criar uma história que já tá me traindo, que já tá marcando encontro, que já tá trocando telefone. Olha o tanto que isso é sério. E às vezes não é. Na maioria das vezes, não é. Maria, e como que eu faço para lidar com a desconfiança? Como que eu faço para eu lidar com essa questão da desconfiança? Como é que eu trabalho isso em mim? Primeira dica poderosa para você lidar com a desconfiança. Saiba de onde surgiu essa desconfiança. Em que momento? Qual foi o momento que começou a ter essa desconfiança? Qual foi a causa? E aí você vai começar a entender. O que acontece? Existe uma questão também muito forte de personalidade. Existem personalidades ou até mesmo perfis comportamentais que são mais desconfiados do que outros. Porque existem perfis comportamentais que são extremamente inseguros. Ou que, de alguma maneira, não teve segurança lá na infância. É uma das principais coisas da pessoa desconfiada, ela nunca se sentiu segura lá atrás. Cresceu sem a figura do pai, ou cresceu com pessoas que também eram muito desconfiadas, e aí ela replica essa desconfiança. Não consegue se sentir seguro. Maria, então, o que eu faço? Primeiro passo para você começar a entender essa questão da desconfiança. Como é que eu faço para lidar com isso? Porque eu quero melhorar. Eu não quero ser uma pessoa desconfiada de tudo.
Até porque você acabou de descobrir que se você é desconfiado é porque você é inseguro. E se você é inseguro, você tem medo. E se você tem medo, muito provavelmente você não consegue avançar na vida, porque o medo normalmente paralisa. E uma outra coisa, eu vou lançar uma pergunta aqui, é uma pergunta até meio pesada, mas eu vou lançar, vou jogar e aí você responde aí pra você. Nós entendemos que semelhante atrai semelhante. Então, quando eu desconfio até da minha sombra, eu coloco muita desconfiança no que o outro está dizendo, será que eu sou uma pessoa confiável? Se eu desconfio de tudo, de todos, a todo momento, será que eu sou uma pessoa confiável? Porque se eu não consigo confiar no outro, normalmente a gente transmite para os outros aquilo que somos, ou aquilo que temos dentro de nós. Na grande maioria das vezes. E aí, fica um ponto de interrogação. Por será que você não é tão desconfiado assim porque de repente você é uma pessoa que não transmite também confiança para os outros? Isso é muito sério. Mas, trocando aqui para o que a gente quer falar, basicamente é isso, tá? Então, anota aí. Desconfiança igual insegurança igual a medo. Eu faço o que para sair de dentro desse quadro de desconfiança? Eu vou entender a causa. Por que eu sou tão desconfiado assim? E aí, eu quero dar 3 dicas para você sair de dentro desse quadro de desconfiança, para que a tua vida fique mais leve e você consiga manter bons relacionamentos, para que você atraia pessoas novas para sua vida, para que você tenha um casamento, um namoro, um relacionamento conjugal, relacionamento de amizade mais leve. Porque, aparentemente, quem é muito desconfiado leva uma vida muito pesada. Eu não consigo ter um sócio porque eu acho que o sócio vai me roubar. Antes de eu te falar aqui, te dar as 3 dicas e nós irmos para a parte final, e no final é que tá a melhor parte, eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive. Eu fui fazer um encontro com uma aluna e ela tem uma clínica e ela estava falando para mim o seguinte, que já tinha passado por lá 3 secretárias e as 3 anteriores ela não conseguia confiar de jeito nenhum. Ela estava na 4ª secretária e ela falou assim, olha, e eu tô com o pé atrás com essa daí também. E pasme vocês ou não, todas as 3 anteriores, todas tinham roubado a clínica de alguma maneira. E ela descobriu. Pasmem para vocês terem ideia. Então, de fato, se eu sou muito desconfiada, eu tenho uma tendência muito grande a ser traído, enganado, manipulado, roubado. Para quê? Para eu continuar alimentando a minha insegurança. A gente chama isso dentro da inteligência emocional de vícios emocionais. A desconfiança é um vício emocional. Eu me alimento de pessoas que me traem, eu me alimento disso para eu continuar sendo desconfiada. E eu tô aqui hoje trazendo um antídoto para você. Sair dessa e te tornar uma pessoa segura, autoconfiante. Nós vamos falar sobre autoconfiança no decorrer dos dias aqui nessas lives. Mas vamos lá. 3 dicas, anota aí, pega caneta e papel, 3 dicas para você se tornar uma pessoa mais confiante. A outra coisa, a pessoa desconfiada, ela sempre fala assim, não dá para confiar em ninguém nesses dias que estamos vivendo, não. É todo mundo muito salafrário, muito mentiroso. Crença, mentira. É mentira. Eu vou dizer uma coisa para você, quando você muda a tua mentalidade, quando você muda o teu comportamento, pessoas que são de caráter duvidoso, ele vai saindo da tua vida e Deus vai trazendo pessoas melhores para perto de você. É sempre assim. Então vamos lá. Pega caneta e papel aí, enquanto eu vou tomar uma água aqui, e eu quero te falar a primeira dica para você sair desse estado de desconfiança. Anota aí. Use a lógica. Enquanto você anota, eu vou tomar uma aguinha aqui. Use a lógica.
Maria, o que que é isso? Usar a lógica. Desconfie da tua desconfiança. Na maioria das vezes, o teu cérebro cria uma fantasia, uma mentira para te confundir. Então, quando você se pegar desconfiando de qualquer coisa que seja, use a tua razão, não a tua emoção. Nesse caso, você precisa usar a tua razão, seja lógico. Maria, o que que é isso? Você vai anotar, fazer uma lista de coisas, de motivos plausíveis para que a sua desconfiança seja verdadeira. Você vai perceber que você não vai conseguir fazer nem a primeira linha. Porque provavelmente o teu cérebro criou uma fantasia e está tentando te convencer disso. Então seja lógico. Ah, Maria, mas o meu marido, a minha esposa não sai do celular. Vive no celular. E aí na tua cabeça já arrumou 30 amantes, já arrumou 300 namorados, já... Usa a tua lógica, não coloque emoção nisso. Deixa eu entender. Primeira coisa, por gentileza, eu posso ver o teu celular? Seja sincero, porque eu tô com uma pequena desconfiança. Maria, isso vai dar um quebra-pau na minha casa. Pois é, não tem como existir confiança no relacionamento onde não existe sinceridade. Teu relacionamento vai acabar, escute o que eu tô te dizendo, vai acabar por você mascarar essa desconfiança. Você vai começar a tratar mal o teu cônjuge, você vai começar a julgar o teu cônjuge. E vou falar pra você que é pai e mãe. Chega no teu filho e fala: filho, eu tenho visto que você anda muito no celular. O que que tem nesse celular? Eu tô com uma desconfiança aqui e eu não quero ficar com esse sentimento. Você pode compartilhar comigo? Aí você vai ter provas. Se a pessoa falar assim: não, você não tem nada que ver com o meu celular, colocar senha que você não sabe, aí pode ser que a tua desconfiança tenha um fundo de verdade. Mas use a lógica, não use a emoção. Isso aqui é só um exemplo que eu tô dando, que eu sei que acontece demais. Mas elenque motivos plausíveis para que essa desconfiança sua seja confirmada. Segunda dica: evite fazer suposições. Se você não sabe ou não tem certeza, não há motivos para ficar alimentando essa desconfiança. Ah, porque eu acho que talvez pode ser que. Ah, porque talvez, quem sabe, né? Evite suposições. Se você não viu, se você não tem certeza, não tem como você alimentar algo que você não tem certeza. Eu tenho uma teoria, e essa teoria eu criei ela há muito tempo, que funciona para mim. Eu mesma criei essa teoria para mim e eu criei essa filosofia para mim. Daquilo que eu não vi, daquilo que eu não vivi e daquilo que eu não experimentei, eu não tenho direito de falar. Daquilo que eu não vi, daquilo que eu não vivi e daquilo que eu não experimentei, eu não tenho nenhum direito em falar. E isso me ajudou demais nessa questão de desconfiança. Gente, eu por natureza, vou falar pra vocês de mim, eu por natureza, minha personalidade é uma personalidade que muitas vezes desconfia de muita coisa. Mas eu aprendi a entender, a não julgar. Eu desconfiava julgando. Hoje eu consigo lidar com isso. Mas sim, eu era desconfiada até da minha própria sombra. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Eu passei por isso. E passo até hoje. Mas eu procurei evoluir e crescer. Porque eu era extremamente insegura e eu era extremamente medrosa. Então, se eu tô falando isso aqui pra vocês, eu sei exatamente o que eu tô falando.
Mas quando eu passei por um processo de inteligência emocional e espiritual, eu comecei a entender tudo isso. E ficou claro para mim. E para mim, confiar hoje é fácil, é leve. Só que eu tenho sabedoria de quem eu coloco do meu lado e quem eu não quero que esteja comigo. Eu faço isso com sabedoria, sem julgamento, mas com sabedoria. E uma coisa muito bacana é que a gente precisa aprender uma coisa: a ter discernimento. A Bíblia diz que de todos os dons que existem, você deveria buscar apenas por um, o dom de discernir. Isso é um poder fora do normal. Obrigado, Carol, obrigada. Terceira dica: torne a comunicação a sua aliada. Torne a comunicação a sua aliada. Como assim, Maria? Tenha uma comunicação a seu favor. Ouça com atenção. Se tiver dúvidas, pergunte. Diga, escuta, tudo isso que você falou para mim, legal, mas eu ainda tenho dúvida. Se você está numa discussão e você ainda ficou com dúvidas, pergunte. Escuta, olha, eu ainda tenho uma certa desconfiança. Você, por gentileza, poderia me esclarecer melhor? Eu não estou conseguindo entender. Não tem nada de errado em você perguntar, em você falar. Fala o que sente. Tenha sabedoria ao falar e muita atenção ao ouvir. Anota isso. Tenha sabedoria ao falar e muita atenção ao ouvir. Você vai ver que a metade dessa desconfiança sua vai cair por terra quando você colocar em prática essas 3 coisas. A quarta dica eu não vou dar hoje para você, porque nós vamos fazer uma live falando só sobre esse assunto. A quarta dica seria: trabalhe sua autoconfiança. Mas eu vou falar sobre autoconfiança em uma outra live, porque aí é um assunto para uma live inteira. E aí a gente vai falar sobre esse quarto passo aqui. Trabalhe sua autoconfiança. Toda pessoa que é muito desconfiada tem um problema sério com sua autoconfiança, com a sua autoestima. Com o autoconhecimento, então, nem se fala. Mas esse vai ser um tema para uma próxima live, tá? E a gente vai estar falando sobre isso. E agora, só recapitulando aqui pra gente entrar para a última parte aqui desse vídeo, tá? Desconfiança igual insegurança, que é igual a medo. Para você começar a trabalhar a desconfiança, busque quando começou e qual foi a causa. E siga esses 3 passos. Use sua lógica. Evite fazer suposições e torne a comunicação sua aliada. Anota isso e depois você volta e leia e releia. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais. Tá bom? E hoje nós vamos fazer o nosso decreto. Vamos falar sobre o decreto. E o nosso decreto, ele vai ao contrário do que a gente falou aqui. Porque o nosso decreto hoje, ele fala sobre confiança. Por isso que eu quis falar para você sobre a desconfiança. E eu tenho certeza que agora você está pronto para fazer esse decreto comigo. Porque sabendo o que você não quer mais, você vai colocar foco no que você quer, que é ser uma pessoa que tem confiança. Não tem como a gente falar decretos poderosos sendo uma pessoa desconfiada. E é por isso que eu falei com você sobre tudo isso aqui. Para que você tenha confiança agora no que nós vamos decretar. Beleza? Tá todo mundo pronto? Hoje é o nosso 2º dia e eu quero que você fale esse decreto. Você vai repetir as minhas palavras. Você vai fechar os teus olhos. Você vai respirar fundo. De olhos fechados, você só vai repetir o que eu vou dizer. Por que isso, Maria?
Porque esse é um decreto, o segundo decreto dessa série de 31 decretos que vai mudar a tua vida. Vamos comigo, então? Vamos lá? Fecha os olhos. Eu quero que você feche os seus olhos aonde? Tenha confiança agora. Agora não é hora de desconfiar, mas é hora de você confiar. Fecha os olhos e você vai repetir comigo. Vamos lá? Repita comigo. Eu declaro que experimentarei a fidelidade de Deus. Não irei me preocupar. Não irei duvidar. Vou manter a minha confiança nele, sabendo que ele não irá me decepcionar. Verei nascer cada dia uma promessa. Cada promessa que Deus irá colocar no meu coração, eu vou me tornar tudo o que Deus me criou para ser. Eu vou me tornar tudo o que Deus me criou para ser. Este é o meu decreto. Respira fundo. Abre os olhos. Tudo isso. Se você exercitar a tua confiança a partir de hoje, a partir desse momento, não faz mais parte da sua vida. Desconfiança não faz mais parte da sua vida. Ok? Gente, muito obrigada por estar comigo até o fim dessa live, até o fim desse vídeo. Quero deixar aqui o meu super beijo e avisar você que nós vamos estar aqui no Instagram, às 22h02, amanhã e nos próximos, hoje é o segundo, nos próximos 29 dias aqui com vocês, tá bom? Convide o máximo de pessoas que você puder, essa live vai ficar salva, essa live vai pro YouTube e você vai poder compartilhar com o máximo de pessoas que você quiser e puder. Tá bom? Amanhã eu volto com um assunto maravilhoso e um decreto poderoso. Deixa eu ver aqui se eu já consigo dar um spoiler aqui pra você. Opa, amanhã vai ser massa. Vai ser massa. Amanhã a gente vai falar sobre algo novo. Tá bom? Ó, beijo no coração, um beijo para todos vocês, Deus abençoe e amanhã tamo junto de novo, tá? Grande abraço, fiquem com Deus e não esquece de compartilhar esse vídeo. Beijo, tamo junto.